Temos acompanhado no livro de Isaías como Deus levantou aquele profeta para desafiar o povo de Israel, o povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, para confiarem exclusivamente em Deus. Vimos também como este povo recusou isso e Deus os disciplinou com o exílio. Mas também usou o mesmo profeta, o profeta Isaías, que anunciou o exílio, para anunciar a restauração, para anunciar que o povo de Israel não ficaria para sempre no exílio. E como parte dessa proclamação de que o povo de Israel não ficaria para sempre no exílio, que o juízo não seria a palavra final de Deus para o povo de Israel, Deus também falou do seu juízo sobre a nação da Babilônia, a nação que oprimira o povo de Israel, ou que oprimiria o povo de Israel da perspectiva do tempo de Isaías. Deus puniria aquela nação com a destruição, mas o povo de Israel seria restaurado. Isso pode nos levar a uma pergunta: por que Deus destruiria a nação da Babilônia, mas não destruiria o povo de Israel? Por que Deus traria seu juízo sobre a nação da Babilônia de maneira que aquela nação fosse destruída, deixasse de existir, mas trouxesse também a sua disciplina sobre o povo de Israel, mas com restauração, sem a completa destruição? Num primeiro momento, pode ser que surja na nossa mente a seguinte resposta: é que o povo de Israel merecia, é que o povo de Israel tinha méritos, é que o povo da Babilônia era mais pecador do que o povo de Israel. Será essa a resposta? A resposta vai aparecer no capítulo 48 do livro de Isaías, especialmente na primeira metade, versos 1 a 11, que nós vamos estudar agora. Isaías 48, 1 a 11. Diz assim: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam um nome, e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido. Olha para tudo isso. Porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas: eis que já o sabia. Tu nem as ouvistes, nem as conhecestes, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei
mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória? Não a dou a outrem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra. Suplicamos a Tua graça para que nós venhamos a compreendê-la, amá-la e obedecê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus salva o seu povo por sua soberana vontade. Deus realizará seu plano salvador para com o seu povo, única e exclusivamente por causa de sua graça. E eu vou apontar 3 razões para isso com base nesse texto, que fala sobre o povo de Israel. Estas profecias, como eu já disse, foram dirigidas primeiramente àquele povo. E a partir do capítulo 40, especialmente a uma geração que viria depois de Isaías e estaria no exílio. Na primeira parte do livro, capítulos 1 até 39, o desafio de Isaías foi: confiem em Deus. Naquele tempo de Isaías, a grande ameaça era o império assírio. E Isaías queria desafiar aquele povo para confiar única e exclusivamente no Senhor dos Exércitos, no Santo de Israel. E não em suas ideias, e não em seus recursos, e não neles mesmos. Mas o povo falhou, não confiou. E como resultado disso, Isaías profetizou o exílio. No capítulo 39, ele disse: por causa disso, Deus vai levar vocês para o exílio. E a partir daí, ele começou a profetizar para aquela nação que estaria no exílio mais de 100 anos depois dele, uns 150 anos depois dele. E o desafio ainda era o mesmo: confiem única e exclusivamente no Senhor. Confiem única e exclusivamente no Senhor. Nessa segunda parte, Isaías diz: confiem no Senhor, porque Ele vai libertar vocês. Ele vai restaurar vocês. Ele está inclusive dirigindo o imperador persa, Ciro, para produzir isso. E ele vai derrotar a nação opressora. Ele vai derrotar a Babilônia. Então confiem no Senhor. O texto aqui é um poema. Notamos, por causa da literatura, em paralelismo que aparece, com uma forte ênfase na questão do ouvir. O ouvir para obedecer. Só nessa primeira parte que nós lemos, dos versos 1 a 11, o poema é todo o capítulo, de versos 1 a 22, mas nós estamos separando o capítulo com base exatamente no imperativo ouvir, que aparece no verso 1 e no verso 12, mas você percebeu, se viu com atenção, que na primeira estrofe, versos 1 a 11, pelo menos 7 vezes nós temos menção ao ouvir, ao escutar, que deveriam então prestar atenção no sentido de obedecer a Deus. E a primeira razão por que Deus há de salvar o seu povo, motivado única e exclusivamente por sua graça, é que esse povo é hipócrita. Deus vai realizar o seu plano salvador em prol do seu povo, mas claramente adverte contra a hipocrisia deste povo. Esse povo é então chamado para ouvir. Deus disse: escutem, venham ouvir, escutem o que eu vou dizer. E aí ele diz quem é o povo que ele está chamando. É a casa de Jacó,
Isso é a nação que procedeu de Jacó, que chama pelo nome de Israel, que toma sobre si mesmo o nome de Israel. E Jacó e Israel eram os nomes de uma só pessoa, do patriarca, filho de Isaque, neto de Abraão, que foi o herdeiro das bênçãos, que a princípio se chamava Jacó, depois Deus mudou o nome dele para Israel, e ele deu nome à nação que veio daqueles patriarcas, a nação de Israel. Então, quando diz casa de Jacó e pelo nome de Israel, está se referindo a essa nação. Também é dito que eles saíram da linhagem de Judá. Isso é, eles eram descendentes de Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel. E que dele também saiu uma tribo, formou uma tribo. E essa foi a tribo escolhida da qual Deus tirou o rei Davi e a dinastia davídica. Houve uma divisão no reino de Israel e a tribo de Judá então liderou o reino do sul, o reino que permaneceu com a dinastia davídica, cuja capital era a cidade de Jerusalém. Então Deus está falando para este povo, o povo de Israel, o povo da linhagem de Judá, o povo então que era herdeiro das promessas, herdeiro da dinastia davídica, e esse povo que jurava pelo nome do Senhor e confessava o nome do Deus de Israel. A palavra jurar tem a ideia de uma promessa solene, geralmente tomando Deus como testemunha, no qual a pessoa então faz uma promessa de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, empenhando sua palavra. Como diz, olha, eu juro e tomo Deus como minha testemunha que eu vou fazer isso ou vou deixar de fazer aquilo. Mas quando ela aparece em paralelo com a palavra confessar, que é a ideia de invocar, de clamar, ela tem a conotação de adoração, conforme aparece em Deuteronômio 6:13 e 10:20, que é o que? Jurar e confessar é adorar a Deus, é afirmar que adoram a Deus, é afirmar que temem a Deus, é afirmar que honram a Deus. Então o povo de Israel está dizendo, nós somos da nação escolhida e nós adoramos a Deus, nós clamamos a Deus, nós invocamos a Deus. E no verso 2, eles também dizem que eram cidadãos de Jerusalém, isto é, tomavam o nome da cidade santa. Cidade santa era Jerusalém, a capital, a cidade escolhida para ser a capital do reino de Deus na terra e onde ficava o templo que Deus havia ordenado para ser construído para que o seu nome fosse adorado. Então, mesmo estando no exílio, estas pessoas diziam, não, mas a nossa cidade é Jerusalém, nós somos cidadãos de Jerusalém, nós não somos daqui, somos de Jerusalém e nós confiamos em Deus, nós nos firmamos em Deus, nós dependemos de Deus para nos sustentar. Só que, em meio às duas afirmações, nós temos uma frase do Senhor, mas não em verdade e justiça. Eles confessavam e se identificavam como sendo de Deus, como sendo parte do povo de Deus. Eles declaravam que serviam, que adoravam a Deus. Eles afirmavam que eram cidadãos do reino de Deus, que pertenciam ao povo de Deus. Mas isso não era em fidelidade e justiça. Isso não era sincero. Não era uma confissão que era vista em obediência. Não era algo que se traduzia numa vida obediente a Deus. Por isso não era verdadeira.
não era honesta, não era sincera. Apesar disso, Deus está convocando esse povo para lhe ouvir. Deus diz: olhe vocês, que afirmam ser do meu povo, que afirmam me adorar, que afirmam pertencer ao meu reino, que afirmam confiar em mim, mas que não me obedecem, mas que estão negando com a vida aquilo que vocês afirmam com as palavras. Eu quero que vocês me escutem. Eu quero falar mais uma vez com vocês. Eu ainda não abandonei vocês. Eu quero que vocês escutem o que eu vou falar a vocês. Aquele povo não vivia sua vocação, não vivia aquilo para o qual fora chamado, não vivia aquilo para o qual fora escolhido, não vivia aquilo para o qual a graça de Deus os havia destinado. Proclamavam, falavam, afirmavam, testemunhavam verbalmente, mas não obedeciam. Deus conhece o coração de seu povo além da confissão verbal, além da confissão de boca. Deus conhece o meu coração além das minhas palavras. Deus conhece o seu coração além das suas palavras, além dos seus gestos. Deus sabe se a nossa crença é superficial, é uma crença apenas de lábios, é uma crença apenas exterior, é uma crença apenas de aparência. Deus sabe disso. Nós podemos enganar a nós mesmos, nós podemos enganar as outras pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Deus sabe, Deus conhece se nós estamos sendo hipócritas. Deus conhece se nossa adoração é apenas formal, se nossa fé não é real, é apenas uma fé verbal, uma fé declarada, uma fé imaginada, mas não uma fé obediente. Deus sabe se de fato nós estamos declarando com fidelidade ou estamos nos enganando, enganando os outros e pensando que também estamos enganando a Ele. O texto, essa primeira parte, no verso 2, termina dizendo: cujo nome é Senhor dos Exércitos. Se o Deus que nós afirmamos crer é de fato o Senhor dos Exércitos, não nos resta outra alternativa a não ser obedecer a esse Deus. Se o Deus que nós afirmamos crer é de fato o Deus Todo-Poderoso, aquele que domina sobre todos os poderes, sobre todas as forças deste mundo, a única reação adequada, a única resposta certa a esse Deus é a confiança. E confiança se traduz em obediência. Quem não obedece é porque não confia. Essa é a verdade. Se alguém diz para você: vá por aqui, porque por aqui é perigoso, e você diz: eu acredito em você, mas eu vou por aqui, ela acredita? Não acredita. Então dizer: eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu acredito que Deus é aquele que me sustenta, eu acredito que o meu Deus é o Todo-Poderoso, aquele que dirige tudo e todos, o que tem todo o poder. E na sua vida, na sua casa, no tratamento com o seu cônjuge, com os seus pais,
com os seus filhos, no seu trabalho, com os seus amigos. Você não obedece o que esse Deus manda, sua confissão não é em verdade nem em justiça. É uma confissão hipócrita. É uma confissão mentirosa. É uma confissão desonesta. Não basta cantar. Não basta afirmar com fervor. Não basta repetir de maneira enfática e forte que somos crentes em Jesus Cristo, que confiamos em Deus, se a nossa vida não reflete esta verdade. Devemos lembrar que a gente pode enganar a si mesmo, que a gente pode até enganar os outros, mas que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. E que para Deus, só o afirmar, só o dizer, só a identificação verbal não resolve. Ele conhece. Ele sabe se a nossa confissão é de verdade, é de fato honesta. Deus vai realizar o seu plano salvador para o seu povo. Mas não por causa dos méritos desse povo, porque esse povo é hipócrita. Mas Deus trata com essa hipocrisia. Deus está chamando esse povo a lhe ouvir e está acusando a hipocrisia. Note, Deus não abandonou o seu povo, mas também não quer que esse povo permaneça hipócrita. Por isso ele diz: escutem, vocês que se identificam como o meu povo, vocês que dizem que me adoram, vocês que dizem que são parte do meu reino, mas nada disso é verdade, nada disso é sincero, nada disso é honesto, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Então, se de fato vocês confiam em mim, vocês devem me obedecer. Vocês devem se curvar às minhas ordens. Eu estou chamando vocês mais uma vez, Deus diz para o seu povo, para me ouvir. Não devemos desprezar este chamado de Deus. Mais uma vez, para ouvirmos o que Ele tem a dizer, nos curvarmos a Ele e obedecermos. Não vamos brincar com Deus, achando que podemos enganá-lo. Prometer, afirmar, dizer que vamos obedecer, afirmar que vamos nos submeter às suas ordens, quando de fato não estamos dispostos a isso. Não queremos isso. Queremos seguir nossas ideias, queremos seguir nossos caminhos, queremos as palavras de conforto, as suas promessas de conforto, mas não queremos lhe obedecer. Deus então falou para a Babilônia, no capítulo 47, que iria destruir aquele povo que era desobediente. Mas agora Ele também está tratando com o pecado do seu próprio povo, mostrando que Ele é um Deus justo. Ele trata com os pagãos, mas Ele também trata com o pecado do seu povo. A segunda razão é que Deus vai realizar o seu plano salvador em prol do seu povo, apesar da teimosia desobediente desse povo, da teimosa desobediência desse povo. E esse povo então não merece essa salvação, por isso que ela depende única e exclusivamente da graça de Deus. Deus então, depois de chamar o povo para ouvir, diz o conteúdo. O que é que Ele tem a dizer para esse povo? Ele diz: olha, as primeiras coisas eu anunciei desde a antiguidade. A minha boca, sim, falou.
eu as fiz ouvir. E no tempo que eu quis, eu agi e elas se cumpriram. Você que tem acompanhado as pregações de Isaías desde o capítulo 40, percebe que esse é um tema constantemente repetido nessa parte do livro. Que antes Deus já anunciou o que iria acontecer. Que antecipadamente Deus anunciou os seus planos. Que Deus fez isso. Até aqui Deus estava dizendo que fez isso para que o povo percebesse a diferença entre ele e os ídolos. Para que o povo percebesse que ele era o único Deus verdadeiro. Que não havia nenhum outro chamado Deus ou considerado Deus pelas nações pagãs, que tinham este poder, que tinham esta capacidade de antecipadamente, anos antes, séculos antes, anunciar o que iria acontecer e fazer acontecer. Aí Deus está chamando o seu povo, dizendo, olha, vocês que se dizem meu povo, vocês que se identificam como do meu reino, vocês que afirmam me adorar, mas não fazem isso de modo honesto, de modo verdadeiro, de modo autêntico. Eu vou dizer para vocês que eu já antes anunciei várias coisas a respeito de vocês. E no tempo que eu quis, eu as realizei. E no tempo que eu quis, eu as fiz acontecer. E por que foi que eu fiz isso? Por que foi que eu anunciei antes o que iria acontecer? E no tempo que eu quis, eu fiz acontecer. Aí ele responde no verso 4. Porque eu sabia que você era obstinado. Que o teu pescoço era como um nervo de ferro, difícil de dobrar. Que a tua testa era como de bronze, as coisas não entram, bate e volta. Porque eu sabia que você era assim. Teimoso, desobediente, que não se curva. É interessante que estas expressões para com Israel vêm desde o Êxodo. Em Êxodo 33, depois do episódio do bezerro de ouro, quando Deus fez tantos milagres e após aqueles milagres, o povo vai e faz um bezerro de ouro para adorar, Deus diz para Moisés, lá em Êxodo 33, 3, 5 e 9, esse povo é de dura cerviz, esse povo tem um pescoço duro. E a ideia de pescoço duro qual é? O que é alguém de pescoço duro? É alguém que não se dobra. Ouve as ordens, mas não se dobra, né? No passado, muitas vezes tinha que levar um safanão, né? Quer dizer, um safanão para ver se o pescoço dobrava. Hoje já não pode mais fazer isso, né? Mas então, pescoço duro é isso. Sabe, escuta, vê, tem o conhecimento, mas não, vai ser do meu jeito, vai ser como eu quero, eu vou continuar fazendo a minha vontade. E Deus disse para Moisés, esse povo tem a dura cerviz, é de dura cerviz. Ele vai repetir isso 40 anos depois no livro de Deuteronômio, vai dizer isso no livro de Juízes. O profeta Ezequiel, já na época do exílio, afirmou a mesma coisa. E Isaías já tinha dito isso na sua chamada, no capítulo 6, versos 9 e 10. Nessa parte mesmo, ele já tinha dito como esse povo, então, era duro de ouvir. Um povo teimoso, que resistia a obedecer. Confiar inclui se curvar, inclui obedecer. Se você diz que confia em Deus,
Mas Deus está dizendo, é para fazer assim. Não, mas não vou fazer assim não. Eu vou fazer diferente. Você não confia. Você não crê. Essa é a verdade. Nós criamos uma cunha, uma divisão entre crer e obedecer. Mas a Bíblia não tem isso não. Crer é obedecer. Quem crê, obedece. Não, eu creio em Deus, eu só estou um pouco afastado. Então não crê, meu amigo. Como é que você crê em Deus e está afastado dele? Como é que você crê em Deus e fica longe dele? Qual é esse Deus? Não é o Senhor dos Exércitos. Não é o Deus da palavra aqui de Isaías. Não é. Porque quem crê nesse Deus, sabendo que ele é o Senhor dos Exércitos, não se rebela contra ele. Só se estiver doido. Não, eu creio que ele é o Senhor dos Exércitos, mas eu vou bater de frente com ele. Conversa. Se você afirma crer em Deus e não se submete, você não crê nesse Deus. Você pode crer num outro Deus. Num Deus que você criou. Num Deus que você imagina. Num Deus feito que você pode manipular. Você pode discordar dele, dizer que ele está errado nisso, por isso você não vai obedecer. Mas esse não é o Deus Senhor dos Exércitos. Esse não é o Deus Santo de Israel. O Deus que está aqui na profecia de Isaías. Não é. Então Deus diz, agora, para evitar que vocês pudessem ser idólatras, sabendo de quanto vocês são teimosos, eu anunciei antes. Por quê? Para que depois que acontecesse o que eu anunciei, vocês pudessem dizer o quê? Isso aí foi o meu ídolo que fez. Não foi Deus não. Isso aí já foi o meu ídolo. Isso aí foi coincidência. Não foi Deus não, foi coincidência. Isso aí foi a natureza que fez. Não foi Deus não. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Conhecendo a perversidade do coração daquele povo, Deus diz, pois eu vou dizer antes. Eu vou falar antes. Então antes, Deus já havia anunciado várias coisas a respeito daquele povo, desde Gênesis. Quando Deus falou para Abraão que a descendência dele seria peregrina e oprimida numa terra estranha. Deus falou isso muito tempo antes do povo da descendência de Abraão descer para o Egito. E aconteceu, Deus falou antes e aconteceu. Deus falou antes que ia tirar aquele povo do Egito e colocar na terra prometida. E fez. Tirou lá do Egito e colocou na terra prometida. Deus falou quase que 700 anos antes, através de Moisés, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, que se aquele povo que ele estava tirando do Egito, colocando na terra prometida, não lhe obedecesse, Deus iria fazer com que esse povo fosse para o exílio. 700 anos antes, Deus disse isso. E aconteceu. Deus repetiu isso através de vários profetas, inclusive o profeta Isaías. Deus falou. Os babilônicos vão vir, Deus foi bem específico através do profeta Isaías. Os babilônios vão chegar aqui, vão tomar os tesouros, vão tomar os filhos de vocês, as filhas de vocês e levar lá para a Babilônia. Ele disse através do profeta Isaías, quase 100 anos antes. E aconteceu. Aí Deus está dizendo, por que foi que eu anunciei antes? Por que foi? Porque eu sei que vocês são teimosos. Que vocês têm um pescoço duro. Que vocês são resistentes. E se eu não anunciasse antes, sabe o que iria acontecer? Vocês iam dizer, foi Deus não, foi o meu ídolo. Foi isso, foi aquele outro, mas não foi Deus não. Foi coincidência, foi da natureza, mas não foi Deus não. Aí Deus está dizendo, por isso que eu anunciei antes. Porque eu sabia disso. Infelizmente, essa perversidade,
essa dureza que havia no coração do povo de Israel permanece hoje. A gente sabe que Deus já anunciou muita coisa. E muita coisa, inclusive, que já está ocorrendo. Mas nós preferimos o quê? Atribuir ao nosso esforço, atribuir às nossas escolhas, atribuir às coincidências da vida, atribuir à natureza, atribuir à ciência, e não a Deus. Lá em Romanos 1, capítulo 18 a 32, o apóstolo Paulo vai falar isso. Ele diz: Deus deu testemunho dele mesmo. Ninguém é indesculpável. Através da criação, da natureza, Deus revelou que Ele existe. Deus revelou que Ele é poderoso. Deus revelou os seus atributos. Ele revelou, está aí. Mas o que os homens fizeram? Caso reconhecessem a existência de Deus, Paulo diz lá em Romanos 1, eles teriam que manifestar gratidão e obediência. Mas querem isso? Não. Então inventam outras coisas. Inventam outros deuses. Inventam outras ideias. Inventam outras explicações. Mas Deus deu evidências. Então ele está dizendo para o seu povo: mesmo sabendo que vocês são obstinados, de pescoço duro, de testa de bronze, eu anunciei antes. Aí no verso 6, nas duas primeiras frases, ele diz: ouçam, vocês já têm ouvidos, olhem, por que não admitem? Por que não concordam? Temos aqui um Deus perseverante. Qual é a nossa tendência quando lidamos com alguém que a gente sabe que é pescoço duro? Se nós temos a opção de dispensar a pessoa, qual é a nossa tendência? A gente faz o quê? Deixa para lá, ora, vou estar perdendo meu tempo, né? Muitas vezes, como professor, tem um aluno que não quer aprender. Não é que ele tem problema, é que ele não quer aprender mesmo. Esse é o problema dele. Não é que ele tem falta de inteligência, não, ele não quer. Aí, normalmente, qual é a tentação? Mas fique aí, eu vou gastar meu tempo com quem quer aprender, né? É interessante que muitos pais, até com os filhos, agem assim, né? Quando o filho diz: tá bom, então segue aí o teu caminho mesmo e vai se dar mal na vida. Agora, Deus não faz isso com o seu povo. Note que Deus não se engana. Deus diz: vocês são pescoço duro. Parece que os nervos de vocês são de ferro, os tendões de vocês são de ferro. Difícil de quebrar. A testa é de bronze. Mas eu continuo anunciando antes. Porque pelo menos vocês vão ficar sem desculpas. Pelo menos vocês não vão ter desculpas. Vocês não vão poder dizer: foi o meu ídolo. Aí Deus diz: eu fiz isso, e aí na segunda parte do verso 6. E agora eu estou fazendo ouvir coisas novas. E coisas ocultas. Coisas que você não tinha escutado. Coisa que você não havia ouvido. Eu já tinha anunciado antes e se cumpriu. E agora eu estou anunciando novas. Isso é a restauração de vocês, o surgimento do rei persa Ciro, que vai libertar vocês, o retorno de vocês para Jerusalém. Eu estou anunciando antes. E eu estou anunciando antes, aí veja o verso 7. Apareceram agora, não faz muito tempo. E antes do dia que elas apareceram, vocês não ouviram, para que você não dissesse: ah, eu já sabia. Eu não preciso de Deus para me dizer essas coisas. Eu já sabia. Eu já sabia. Deus apresenta a
razão de anunciar fatos antes. Combater a nossa idolatria, combater a nossa autossuficiência, combater o nosso orgulho de que sabemos de tudo, de que sabemos de todas as coisas, de que somos capazes de explicar tudo. Deus está dizendo, não é assim. Algumas coisas eu revelei, outras eu estou revelando, outras vocês nem sabem. Vocês têm que depender de mim. Mas eu quero destacar outra coisa aqui. Boa parte dos evangélicos gostam de profecias, gostam de saber o que vai acontecer, como vai ser a volta de Jesus, e como vai ser, e tal, e tal, e tal. Mas na maioria das vezes, esse desejo é pura curiosidade. É motivo para debate, para discussão. Eu creio assim, eu creio assado, e tá. E aqui Deus está dizendo, mas não foi para isso que eu revelei, não. Não foi para isso, não. Eu revelei para que vocês me obedeçam. Para que vocês confiem em mim. Para que vocês acreditem que eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos, o que dirige a história. Então eu não revelei o futuro naquilo que eu quis revelar, para que vocês satisfizessem a curiosidade de vocês, para que vocês entrassem em debate, para que vocês ficassem discutindo, ou até se vangloriando, porque conhecem o que vai acontecer no futuro. Não. Foi porque eu sei que vocês são pecadores, que vocês têm o pescoço duro, que vocês não são fáceis de se curvar diante de mim. Então eu anunciei antes como um ato de misericórdia para tentar mexer na cabeça de vocês, para tentar levar vocês a verem que eu sou o Deus verdadeiro mesmo, que quando eu digo que vai acontecer, acontece, que eu faço as coisas acontecerem. Eu tenho anunciado antes, para que vocês confiem em mim e me obedeçam. Vamos lembrar novamente. Nosso Deus sabe que o nosso coração é duro. Ele sabe. Ele não se enganou quando ele atraiu você para ele. Não, vou atrair o fulano ou aquela fulana, porque parece ter um coração tão bonzinho, parece que eles são bons de coração. Não. Deus sabia. O coração é duro. O pescoço é duro. A testa é de bronze. E eu quero trabalhar naquela vida. E aí Deus revelou a sua palavra, que é o meio para trabalhar em nossa vida, que é a maneira que Ele tem para trabalhar, que Ele escolheu, melhor dizendo, para trabalhar em nossa vida. Mas se você se omite disso, se você não quer prestar atenção à palavra, se você prefere continuar com o teu pescoço duro, se você não quer se curvar diante dEle, então não fique dizendo que é povo dEle, que crê nele, que adora a Ele. Porque o povo dele escuta a palavra dele. Mas em terceiro lugar, Deus realizará seu plano salvador em prol do seu povo por causa dele mesmo. Única e exclusivamente por causa de sua graça. No verso 8 ele vai dizer: tu nem as ouvistes, nem a conhecestes, nem tampouco antecipadamente se abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Deus está dizendo, vocês não ouviram, vocês não conheceram, os ouvidos de vocês não foram antecipadamente abertos, porque eu sabia de uma coisa: vocês são infiéis.
Vocês são rebeldes desde o ventre. É por isso que eu não revelei antes. Foi por isso que vocês não souberam antes. Eu dei informação suficiente para ficar claro que era eu atuando, que eu estou no controle da história. Vamos ilustrar aqui, Deus está dizendo. No tempo de Isaías, eu anunciei o exílio babilônico. Eu anunciei a restauração, eu anunciei antes. Agora, eu ainda não anunciei mais coisas, porque eu sei que vocês são o quê? Rebeldes. Vocês são rebeldes. Vocês são infiéis. Vocês não querem me obedecer. Talvez vocês se deleitem em discutir a minha palavra. Talvez vocês se deleitem em saber que conhecem, mas não querem me obedecer. E talvez, sabendo antes, vocês iriam até atribuir a isso ou aquilo. Mas vocês não conheceram. Vocês não abriram os ouvidos, porque são rebeldes. A questão, Deus falando para o povo de Israel, não é que vocês não entendem, que vocês não têm suficiente inteligência para entender. Não é que a razão de vocês não alcançam. Não é isso, não. É o pecado. É o desejo de ser desobediente. É o desejo de fazer a própria vontade. É o desejo de ficar contra mim. Desde o ventre vocês são rebeldes. Algumas vezes, se você ainda tem filhos pequenos, você pode fazer um teste. Tem duas opções, ou por aqui ou por aqui. E deixa seu filho e diz: filho, nós vamos por aqui. E talvez ele vai escolher o quê? Se você deixar a mão dele, ele vai escolher o quê? Você falou que é por aqui, ele vai por onde? Por aqui. Filho, não sente nessa cadeira não, viu? Tem esses bancos aí. Normalmente, qual é o lugar que ele escolhe para sentar? É justamente aquele que você disse que não era. A gente acha até bonitinho, engraçadinho, né? Mas é triste. É trágico. Porque isso permanece no nosso coração. A gente cresceu, só não é mais a cadeira. Mas é Deus falar: perdoa. Eu não perdoo. Não tem quem me faça. Acabou. Não tem quem me faça. Não guarde ressentimento. Guarde sim. O negócio está aqui dentro e ninguém tira. Essa é a verdade. Não faça desse jeito. Pô, vou fazer. Deus está dizendo que não vai dar certo, mas no meu caso vai. Ele vai ver como vai dar certo. É assim. Obedeço. Não obedeço? Não obedeço não. Conversa é essa. Eu mando da minha vida. Eu faço o que eu quero da minha vida. O coração é transgressor. E Deus sabe. Deus descobriu na hora. Foi assim? Na hora que você fez, Deus falou: puxa, rapaz, eu me enganei. Rapaz, se eu soubesse que aqueles crentes no Juazeiro seriam daquele jeito, eu nem teria deixado uma igreja gastar tanto tempo, né? Tanto esforço para botar uma igreja ali, e aqueles são tudo desobedientes, a começar do pastor, eu nem teria gastado meu tempo. Deus, é assim com Deus? Não. A gente se engana, né? Muitas vezes você pega alguém para instruir, para treinar, para discipular, depois você, rapaz, perdi meu tempo. Se eu soubesse, mas Deus não, Deus sabia. Deus sabia. E por que então que ele insiste? Verso 9. Por amor do meu nome, é que eu não ajo em ira e acabo logo com esse negócio. Ele está dizendo para Israel: por amor do meu nome, que eu estou segurando a minha ira, que eu estou retendo
retendo a minha ira. A ideia é que eu estou alongando, eu estou sendo longânimo. É por causa da minha honra que eu estou me segurando, Deus está dizendo. Porque senão eu já teria acabado contigo. Porque senão eu faria contigo o que eu prometi fazer com a Babilônia. E aqui nós vemos a maravilhosa graça. Então Deus se enganou quando escolheu Israel? Não, acho que Israel vai ser diferente dos babilônios, dos egípcios. Deus se enganou? Era igual? Era? Era igual. Mas Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança. E Deus está dizendo, e é por causa dessa aliança, da minha honra com essa aliança, porque se eu acabar com vocês, o que o mundo vai dizer? Olha aí, ó, ele nem honrou a aliança dele. Ele prometeu e não cumpriu. Ele não é gracioso não, ele é muito justo e irado, mas gracioso não. Aí Deus está dizendo, é por amor do meu nome, da minha honra. Não é por causa de vocês. Entende a ênfase de Deus aqui? Israel, não é por causa de vocês, não. Vocês são hipócritas, ele disse lá no início. Dizem que eu sou o Deus de vocês, mas vocês não me honram como Deus de vocês. Vocês são teimosos, pescoço duro. É o que vocês são. Vocês são infiéis. São rebeldes desde o ventre. Mas sabe por que é que eu continuo com vocês? Porque eu tenho um nome a zelar. Deus está dizendo, é por minha causa que eu quero mostrar para o mundo que eu sou misericordioso, que eu honro a minha palavra. É por minha causa. E talvez então alguém dissesse, e por que a gente veio para o exílio então? Se a tua misericórdia é assim, por que a gente veio para o exílio? Verso 10. Qual era o propósito? Te acrisolar, isso é, te aperfeiçoar, te purificar, como é feito com a prata, com os metais, te provar na fornalha da aflição. Esta expressão, fornalha da aflição, é muito usada fora de Isaías para o tempo que o povo passou no Egito. Mas Isaías como que faz uma associação dizendo, o exílio na Babilônia também foi isso. Eu quero purificar vocês. Eu sei que vocês são hipócritas, mas eu não quero que vocês continuem assim. Eu sei que vocês são pescoço duro, mas eu não quero que vocês continuem assim. Eu sei que vocês são infiéis, rebeldes, mas eu não quero que vocês continuem assim. Então mandei vocês para o exílio. E talvez você pergunte, por que é que o senhor fica aí perdendo tempo com a gente? Por que o senhor insiste tanto com a gente? Aí ele repete no verso 11, por amor de mim. Aí repete de novo, por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? Como é que eu vou deixar que as outras nações falem mal do meu nome, falem mal de mim, dizendo que eu não sou gracioso, que eu não sou misericordioso, que eu não honro a minha palavra? Porque a minha glória eu não dou a outro não. É por isso que eu insisto com vocês, Deus está dizendo. Aqui eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiro, Deus assumiu um pacto com o povo de Israel. Esse povo merece essa aliança que Deus fez com eles? Não. Mas isso fez Deus abandonar a sua aliança? Também não. Deus está trabalhando com esse povo. Mas ele fez uma aliança. E ele vai cumprir a aliança de restaurar esse povo. Por quê? Porque esse povo merece? Não, é porque eles têm sofrido muito no decorrer da história. Então acho que por pena Deus vai fazer isso. É isso? Não. O sofrimento que tem é justo. É Deus provando-os.
tentando purificá-los. Então, por que é que Deus vai restaurar esse povo? Por pura misericórdia dele. É por causa dele. A motivação está nele. E isso, irmãos, é razão de segurança. Porque se a motivação estivesse no povo de Israel, e aí, o que teria acontecido? Deus já teria deixado de mão. Porque eles merecem? Não. Segundo, quanto a nós. Você que está seguindo a Deus, que foi atraído pelo Evangelho, que Deus tem te sustentado, você é melhor do que qualquer outra pessoa que não está seguindo a Deus? É? Não é. Não bote isso na sua cabeça. Não é não. Nem eu, nem você. Deus então atraiu você porque Ele viu que o seu coraçãozinho era tão terno, tão puro, tão bondoso. Foi isso? Se você é honesto com o seu coração, você vai responder o quê? Eu me conheço, rapaz. As pessoas podem até achar que eu, pregando a palavra, eu sou um caba bom e tudo, mas eu sei o que está lá dentro. Não sou, não. Se não fosse a graça de Deus, onde é que a gente estaria, irmãos? Eu me lembro de um pregador que, se não fosse a graça de Deus, ou eu estaria preso ou morto. Porque ele diz, eu tenho um temperamento tão iracundo, porque uma das duas coisas já tinha acontecido. Ou eu já estaria preso por ter matado alguém, ou eu mesmo já estaria morto porque alguém teria me matado. Então, Deus atuou em sua vida e atraiu você. Não se considere melhor do que ninguém, não, porque você não é. Seu coração é rebelde desde o ventre. Ponto. Então não considere isso. Então, se você está seguindo a Deus, andando com Deus, qual foi a motivação de Deus? A misericórdia dele. Lembre disso. E agradeça a Ele por isso. Porque se não fosse isso, se a razão fosse você, algo que você tem ou é, Ele teria atraído você? Teria? Olha, irmãos, pense bem, um Deus que tem os anjos para adorá-lo perfeitamente, por que Ele vai querer a gente? Pensa aí um pouquinho. Ele tem os anjos, num culto perfeito, vai querer a gente? Pecadores como somos? A razão não está em nós. A razão está nele. Mas eu tenho uma segunda aplicação para nós. Isso não quer dizer que Deus vai deixar a gente do jeito que a gente é. E o capítulo está mostrando isso. Ah, vocês são hipócritas. Ele está dizendo ao povo de Deus, vocês são hipócritas, então continuem assim mesmo. Vocês têm um coração duro mesmo, mas continuem assim. Vocês são... É isso que ele está dizendo? Não. Está dizendo, eu revelei os meus planos, eu revelei a minha palavra para corrigir isso, para mudar isso. Então não fique confiado, não, Deus já sabia como eu era, Deus já sabia que eu era muito ressentido, ressentida, muito iracundo. Ele já sabia e Ele mesmo assim me atraiu. Ele quer mudar isso. E Ele vai mudar. E aí me leva a terceira aplicação para nós. Algumas vezes, os exílios da vida, os sofrimentos da vida, as Babilônias nas quais Deus nos manda, é para quê? Para purificar, para corrigir, para quebrar o pescoço. Nem todo sofrimento é para isso. Mas eu diria que a maioria dos sofrimentos da gente é para isso. É exatamente para fazer a gente curvar o
É, Senhor, quem manda é o Senhor. Eu não sei de nada. Toda vez que eu me meto a guiar minha própria vida, eu meto os pés pelas mãos. Eu me atrapalho todo e vou parar na Babilônia. E lá sou oprimido, lá sou escravizado, lá fico no exílio. Mas eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Então, para o povo de Israel, quanto ao presente, eles teriam que admitir, se estavam naquela situação, foi o seu pecado que causara. Deus os deixara naquela situação para purificá-los. E quando Deus os salvasse, e quando Deus os restaurasse, não era por mérito deles, era por pura graça de Deus. Então lembremos, Deus tem um plano para com Israel e vai cumprir apesar de Israel. Mas quanto a nós, se você está com Deus, não é porque você merece, é por pura graça de Deus. Mas não deixe os seus pecados continuarem no teu coração, porque Deus não vai deixar isso acontecer. Se você é dele, Ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai enviar suas disciplinas, seus juízos disciplinadores, porque Ele quer te purificar. E você deve fazer o quê? Reclamar? Deve fazer o quê? Agradecer. Ainda bem que o Senhor não desistiu de mim. Eu estou sofrendo, mas é por causa do meu pecado e é porque Deus quer me corrigir. E Ele faz isso por amor à sua própria glória. E essa é a nossa segurança. É por amor a Ele mesmo. E como Ele não muda, a gente muda, mas Ele não muda, nós estamos seguros em suas mãos. Amém.